Está no ar, programa O Missionário. A apresentação dos pastores João Ferreira, Benedito Ferreira e Edilson Ferraço. Olá, boa tarde. Está começando agora o programa O Missionário, o programa da família Abaetetubense. Meu amado pastor João Ferreira, boa tarde, meu pastor. Boa tarde, povo de Abaetetuba. Boa tarde, pastor Edilson Ferraço, pastor Benedito Ferreira, pastor Márcio Costa. Meu amado pastor Benedito Ferreira, boa tarde, mestre. Boa tarde, missionário Edilson Ferraço. Boa tarde, pastor João Ferreira. Boa tarde, diretor Márcio Costa. Boa tarde a você que nos dá a grande alegria da sua audiência no programa O Missionário. O programa O Missionário, como sempre falamos, é um programa feito com muito amor, com muito carinho, para abençoar o seu coração, a sua casa, a sua família. E nós estamos começando o mês de julho. Cremos que será um mês de bênçãos, de vitórias para você e para a sua família. O programa O Missionário desta tarde está especial. Fique conosco. O programa desta tarde já está no ar. Há mais de 18 anos no mercado, a Ferraço é sinônimo de qualidade em ferro e aço. Somos especialistas em chapas de inox, alumínio e aço carbono, com soluções sob medida para serralheiros, construtores e empresas. Trabalhamos com compromisso, excelência e ótimo custo-benefício. Fale conosco pelo WhatsApp e descubra por que a Ferraço é referência no segmento. Ferraço, tradição que constrói resultados. Já estamos de volta com o programa O Missionário desta tarde. Como falamos agora na abertura do programa, nós desejamos a você e a sua família um mês de julho abençoado, que a graça do Papai do Céu, que a boa mão do Senhor acompanhe você, acompanhe a sua família, você que vai viajar, que coisa boa, Deus te abençoe, leve você em paz e traga você em paz, em segurança. Desejamos isso para você e para a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nessa tarde vamos falar com o nosso amado pastor João Ferreira. Meu pastor, graças a Deus tivemos conversões, batismo em águas, e o nosso pastor João Ferreira nessa tarde, ele tem essa palavra maravilhosa dos sobrinhos que foram batizados em águas para a glória do nosso Deus. Meu pastor, é com o Senhor, fique à vontade. Olha, essa semana nós batizamos em águas todos os meus sobrinhos. 13 sobrinhos desceram as águas batismais e foi um presente de Deus para nossas vidas. Também nós queremos mandar um abraço para a irmã Regiane, esposa do nosso irmão, naquele coisinha como fofão, que fez aniversário. Fez aniversário, irmã Regiane. Também quem fez aniversário foi o irmão Valdirene, a esposa do nosso querido irmão Juscelio. Feliz aniversário, meu amado irmão, que Deus lhe abençoe
grandiosamente. Olha, vamos ter também um grande momento, né? O aniversário do Júnior Lincoln, esposo da irmã Elizabeth, pai aí do Marcelo, pai do Marlon, o Marlon cujo esposo está grávida, ganha um filho, e também a Heloíse, que Deus me abençoando grandiosamente aí o Carlos Lincoln. Que feliz aniversário à equipe do Missionário Envia para você. Olha, no dia 14, 15 e 16 de agosto, Congresso Missionário Valente de Deus, cujo tema é Filhinhos, já é a última hora. Estaremos com a pastora Silene de Jesus, ministrando a palavra de Deus, pastor Manuel Pittencourt, da Assembleia de Deus de Abaetetuba, Ministério de Madureira. O nosso pastor Márcio Costa estará também desse evento da Igreja Batista Nova Aliança. Que Deus lhe abençoando grandiosamente. Feliz aniversário à irmã Eunice, que é a mãe da Amália, da Verbal, da Adrenina, de toda essa turma abençoada. Feliz aniversário, irmã Eunice. Que Deus abençoe vocês grandiosamente. Um abraço para o Adailton. Também quero parabenizar aí o Gabriel Costa, filho do Márcio Costa, por ser campeão de Taekwondo, um jovem promissor na arte que ele pratica, né? Deus abençoe grandiosamente. A palavra de Deus será pregada, não saia daí. Os pastores estarão ministrando a palavra e você será abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Ok, meu pastor João Ferreira, que boa notícia! Desejamos aos amados irmãos que se batizaram em águas, que continue caminhando com Cristo. Cristo é maravilhoso e vocês deram um passo muito lindo e, claro, sabemos que vocês vão caminhar com Jesus porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida e só com Ele temos acesso ao Pai, temos acesso ao céu. Louvado seja o nome do nosso amado Jesus. Também já estou dando uma olhadinha ali ao nosso amado pastor Benedito Ferreira, meu pastor nessa tarde, sua oportunidade aqui no programa O Missionário, trazendo aquela palavra que sempre abençoa muito os nossos corações. É com o Senhor, meu pastor. Olha, nós estivemos lá pela Igreja Batista Vida Nova, onde foi realizada mais uma EBF, e você aí está vendo as imagens, né? A EBF é a Escola Bíblica de Férias, onde as crianças, né, se reúnem durante o fim de semana, durante alguns dias, para juntos terem brincadeiras, louvor, palavra de Deus. E a EBF da Igreja Batista Vida Nova foi abençoado. Muitas crianças estiveram para juntos estarem sendo edificadas pela palavra de Deus. E houve um momento muito especial dessa EBF da Igreja Batista Vida Nova, onde foi encenada, onde foi apresentada uma peça pelas crianças sobre o profeta Jonas. E você acompanha aí, né, aí na tela do seu televisor, pelo seu smartphone, pelo seu tablet, pelo seu celular. Nós vamos assistir a esse momento todo especial. Estamos aqui direto da Igreja Batista Vida Nova, onde houve o encerramento da EBF, 3 dias de um movimento, de um momento com as crianças. E aqui estão algumas das irmãs que trabalharam nessa EBF 2026. E nós vamos ouvir agora a Mara representando a liderança do Ministério Infantil da Igreja Batista Vida Nova. Mara, como é que foi essa preparação aí? Como é que foi o trabalho que culminou com esse excelente momento na nossa EBF? Olá a todos, nós estamos aqui na Igreja Batista Vida Nova, no 3º dia do encerramento da nossa EBF. Esse ano o nosso tema foi
Pequenos heróis da fé vencendo o mal com Jesus. Foram 3 dias de muito louvor, 3 dias de muita adoração. As crianças puderam ouvir através da palavra de Deus histórias que vão marcar a vida delas, como é que elas podem vencer o mal através da fé. E eu quero agradecer primeiramente a Deus, depois o pastor da igreja, as tias que estão aqui, que trabalharam conosco, seja contando histórias, seja na cozinha, na organização, aqueles que contribuíram. E eu creio que esse ano a nossa EBF ela foi um sucesso, ela foi uma bênção, porque alcançou o coração de muitas crianças. E desde já eu agradeço por essa EBF a Deus e até o ano que vem, se Deus quiser. Portanto, essa foi a EBF da Igreja Batista Vida Nova. Temos também aí, dentro do momento social, o aniversário da Cibele, que por sinal foi comemorado lá no momento da EBF na Igreja Batista Vida Nova. E você acompanha as imagens, as fotos aí, os registros do aniversário da Cibele, a quem nós queremos aqui mandar todos os nossos parabéns, que Deus continue abençoando a você e a sua família, Cibele. Também aniversariou o irmão Raimundo, esteve aniversariando, ele lá que é funcionário da empresa Ferraço, um homem de Deus. E nós estivemos lá no aniversário, queremos desejar a você, Raimundo, que Deus abençoe e continue abençoando também a sua vida. Quero mandar um abraço nessa tarde especial à minha esposa, irmã Regina, que se encontra conosco aqui na nossa cidade amada de Abaetetuba. Mandar um abraço especial também para minha princesa, filha, doutora Emily, que também está acompanhando o programa O Missionário, meu filhão Tiago, a doutora Maria, todos também acompanhando o programa O Missionário. Muito obrigado pela audiência, mando um abraço muito especial à família Ferraço, que sempre acompanha, nossos colaboradores sempre acompanham o programa O Missionário. Como falou o pastor Bené ainda agora há pouco, no sábado passado foi aniversário do seu Raimundo, mais conhecido como Polico. Foi uma bênção o aniversário do nosso irmão, foi maravilhoso. Você que nos acompanha aqui através do programa O Missionário, muito obrigado pela sua audiência. Divulgue o programa, está aparecendo aqui no rodapé do seu televisor, o nosso canal do YouTube. Você pode assistir o programa, compartilhar o programa, deixar aquele joinha legal, e dessa forma você nos ajuda a levar em frente a palavra do nosso Deus. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Muito bem, nós chegamos ao momento, da meditação na palavra de Deus, e nós vamos fazer aqui uma breve meditação no texto de João capítulo 1, o versículo 43 em diante, que diz: E no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Felipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe então Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um homem verdadeiro, israelita, em quem não há dolo. E perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: Em verdade, eu te digo, e verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Portanto, aqui está o testemunho das Escrituras Sagradas, que dizem que
Jesus, caminhando, encontrou um homem chamado Felipe, um homem que procurava o Messias, procurava Jesus, mas ninguém encontra Jesus porque Jesus não está perdido. Quem está perdido é o homem que é encontrado por Jesus. Mas logo depois que Felipe é encontrado por Jesus, Felipe então encontra um amigo chamado Natanael. Ele diz: Natanael, encontramos Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, de quem falaram os profetas. A princípio, Natanael liga a pessoa de Jesus ao local de onde ele havia vindo. Ele fala de maneira depreciosa, mas de Nazaré não pode sair coisas boas, dali nunca saiu um profeta, ninguém. Felipe não discute com Natanael, apenas diz: venha e veja. E é essa mensagem que eu quero deixar para você hoje. Talvez você pense que não virá coisas boas de determinados lugares, ou até mesmo coisas boas da palavra de Deus. Eu não discuto, não debato, mas apenas digo a você: venha, veja por si mesmo o que Deus tem preparado para você. Assim como a história de Natanael, que foi, e de longe, Jesus Cristo referiu-se a ele, e ele percebeu então que Jesus era o Messias, mas antes disse: de onde você me conhece? E Jesus lhe respondeu: antes que Felipe te encontrasse, eu te vi assentado debaixo de uma figueira. Antes que essa palavra que nós estamos pregando agora chegasse até você, Jesus já te viu. Ele te vê. Ele vê onde você está agora. Ele vê como a sua vida está. Ele vê como você está, como você se encontra. Mas o que eu posso dizer a você? Venha até Cristo. Experimente por você mesmo. Natanael foi, experimentou e percebeu que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus, e então daquele momento em diante a vida de Natanael foi transformada. Eu te convido nessa tarde: venha a Cristo por si mesmo, comprove que aquilo que a Bíblia diz a respeito dele é bom, agradável e perfeita, e também aquilo que ele tem preparado para você é algo fenomenal e transformador. Essa palavra linda que com certeza o Senhor já falou poderosamente aos nossos corações. Mas eu creio que o Senhor, o nosso Deus, nessa tarde ainda quer falar conosco, com certeza através da sua palavra. E a nossa reflexão desta tarde está em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo de número 46. Uma palavra muito conhecida, talvez você já ouviu muitos pregadores ministrarem esta palavra, mas eu creio que nessa tarde o Senhor, Ele tem muito mais para abençoar a sua vida, a minha vida, as nossas vidas. E diz assim a palavra do nosso Deus: e vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo ele que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tens misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tens misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego e disseram a ele: tem bom ânimo, levanta-te, porque o mestre te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando a ele, disse: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu volte a ver. E Jesus lhe disse: vai, filho, a tua fé
te salvou. E ele seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia! Que palavra maravilhosa para os nossos corações nesta tarde. Que palavra que o Senhor, Ele brada nessa tarde, brada assim, de uma forma linda aos nossos corações. Porque esse homem, quando ouviu que Jesus de Nazaré estava passando, ele entendeu que Jesus poderia mudar a sua história. E nessa tarde, esse mesmo Jesus que abençoou a Bartimeu, que mudou a vida desse homem, acredite, esse Jesus está aí do seu lado, aguardando você clamar por ele, aguardando um comando seu. Se você chamar por ele, acredite, ele vai te socorrer. Eu não sei se porventura os dias que você está vivendo são dias difíceis, tempos difíceis, trabalhosos, mas nessa tarde nós apresentamos a você esse Jesus que mudou a vida de Bartimeu e também é poderoso para mudar a sua vida, a sua história. No verso de número 47 de Marcos 10, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tens misericórdia de mim. Quando ele ouviu falar de Jesus, ele começou a clamar. E aqui está o segredo da sua bênção, da minha bênção. Aqui está o segredo, é clamar ao nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, o nome que é poderoso para, com certeza, mudar a sua vida. E no verso de número 48, e muitos o repreendiam para que ele se calasse. Muitos diziam: você é quem para que ele se importe com você? Você está clamando por ele, por quê? Ele não vai parar para te ajudar. Ele não vai parar para te ouvir. E hoje, infelizmente, a gente ouve muito as pessoas dizerem, falarem: Jesus não vai te ouvir, ele não pode te ajudar. Mas nesta tarde, nós da família O Missionário queremos dizer a você, em alto e bom som: Jesus está do seu lado, pronto para te ajudar. Ele quer que você clame por ele. Assim como Bartimeu clamou, assim como Bartimeu entendeu que aquele dia era um dia diferente. Acredite, hoje é um dia diferente. Hoje é um dia especial. Hoje Jesus quer mudar a tua história. Hoje Jesus quer ser seu amigo de verdade. Jesus quer chamar você e dizer: filho, filha, o que queres que eu te faça? Oh, que voz doce, que voz maravilhosa, que voz linda, é a voz do Senhor dizendo: filho, filha, o que você quer que eu faça por você, aquilo que você precisa do Senhor, eu quero dizer nessa tarde, em nome de Jesus, clame a Ele, e Ele vai te responder, e Ele vai te socorrer. E a palavra do Senhor para aquele homem foi: filho, o que queres que eu te faça? Ele poderia ter desistido, ele poderia não ter clamado, porque muitos disseram a ele: cala-te, que o mestre não se importa com você. Cala-te, o mestre não vai te ouvir. Cala-te, o mestre não vai parar por tua causa. Mas o mestre, quando nós clamamos por ele, ele para. E a palavra diz que o mestre parou e deu uma ordem: vão e chamem ele. E aqueles que disseram: ele não vai te ouvir, foi os mesmos que foram lá
e disseram: tem bom ânimo, levanta-te, o Mestre te chama. Nesta tarde, eu digo a você, em nome de Jesus, se levante, o Mestre te chama. Se levante, o Mestre aguarda você. Se levante, o Mestre tem uma palavra para você. Se levante, o Mestre tem hoje a tua bênção, a tua vitória, pois Ele é poderoso para fazer, como diz Efésios 3:20, muito além do que pedimos, muito além do que pensamos. Esse é o Jesus da Bíblia, da palavra, aquele que tudo pode por nós. Que Deus abençoe você nesta tarde. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho. Que Deus abençoe os teus sonhos, os teus projetos. E não desista, não pare de clamar, não pare de chamar por Jesus, porque se a porta ainda não abriu, acredite, breve chegará o dia da tua vitória e o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Esse é o nosso momento de oração. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos ajude, que nos abençoe, que nos conceda graça nesse mês de julho, que esse mês seja um mês de resposta do Senhor para a sua vida, para o seu coração. Você que assiste aqui o programa missionário e precisa de um milagre, de uma orientação, nós apresentamos para você Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor que pode tudo por mim e por você. E claro, Ele fala conosco através da sua palavra. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai que está nos céus, Senhor, muito obrigado por mais um sábado, quando nós tivemos aqui a honra, a alegria de juntos, meu Pai, a família O Missionário reunida aqui para exaltar e glorificar o teu santo nome. Pai justo, muito obrigado pelas famílias que assistem o programa O Missionário. Muito obrigado, Senhor, que a boa mão do Senhor continue sobre as famílias abaetetubenses, sobre a nossa cidade, sobre as nossas autoridades. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Programa O Missionário voltará no próximo sábado, se o Senhor nos permitir. Fiquem todos na paz do nosso Jesus. E até o próximo.